a gente precisa do status. Status vai ser um model. E nesse caso tem o detalhe aqui, né? A gente vai utilizar um campo do tipo inteiro, que é o que ele fala aqui pra gente. Olha, o status precisa ser um campo do tipo inteiro e ele está associado aqui, no caso, a as opções draft ou published. Ou published, não sei. Você não sabe nem eu. Então, vamos definir aqui uma subclasse status models. E aqui a gente vai dizer que essa subclasse vai ser um enumerador de escolhas, de opções. E você tem aqui, no caso, o integer choice, certo? O campo vai ser um inteiro aqui embaixo. Então, esse status também tem que ser um enumerador onde eu vou utilizar inteiros como valores que vão ser guardados no banco de dados. Beleza? Então, a gente tem... Ele fala que tem que ser draft ou published. Então, a gente vai definir aqui as constantes. Bom, quase não sai, né? Draft. E, nesse caso, lembra que a gente vai guardar no banco de dados um inteiro. E a gente precisa de um texto que represente o draft, né? Na hora de exibir na tela as opções, né? Então a gente vai usar aqui uma tupla. Uma tupla. E a gente poderia usar, por exemplo, 0 e o texto draft. E aqui a gente tem o published e no caso, o texto published, né? Só para quem não conhece muito do Django, quando você define uma constante e passa uma tupla, que é, no caso, esse abre parêntese e as informações que você quer, né, dividida aqui, separadas por vírgula, essa definição aqui, o Django entende que no banco de dados, o draft vai ser representado com o inteiro 0 e o published vai ser representado com o inteiro 1. Eu não vou utilizar 0 e 1, porque é sempre bom a gente manter espaços entre definições assim, de status, coisas que podem ser alteradas no futuro. Por exemplo, digamos que amanhã você vai ter draft e revision, algo assim, né? Depois o published. Ou antes do draft você poderia ter o deleted, por exemplo, para deletado, enfim. E você quer utilizar para manter os números, né, mais ou menos na sequência como ele seria representando esses status, em vez de, por exemplo, ter um deleted, e aí você tem que dizer que deleted é 2, você poderia querer dizer que o deleted é o 0, que representa deletado. Então, é sempre bom você manter, quando você está criando status assim, quem me ensinou isso foi um colega meu, o Léo, que trabalha com Rails. É sempre bom você ter esses números, né, espaçados para você conseguir introduzir um outro status diferente ali. Então, por exemplo, aqui, deixa eu manter apenas o published e o draft, eu vou utilizar 5 e aqui eu vou utilizar 10. Pronto, deixa eu apagar isso aqui. Quando você faz isso, você tem espaço aqui entre antes do 5 e depois do 5 até o 10, né? Você tem 1, 2, 3, 4 e o 6, 7, 8, 9 como opções aí de novos status se você precisar colocar informações a mais aqui, certo? Só para quem tem essa pira assim com os números sendo sequenciados, seguindo uma ordem mais ou menos lógica assim de possíveis status que um review vai ter. Então você tem espaço para isso aqui desse jeito, certo? E aqui você vai informar, olha, esse status é um status do tipo, o campo nesse caso vai ser o integer field, certo? E aí você vai especificar quais são as opções. Você pode especificar aqui no caso a opção choices, né? Opções, choices, e dizer quais são as possíveis escolhas que o usuário tem, que no caso seria status.choices. Tá? O próprio Django já resolve para a gente isso. Quando você faz status, que é isso aqui,
.choices, ele já retorna para o choices aqui do interior field o dado modelado da forma que ele precisa, para ele entender que as opções são 5 e 10, a representação da informação do banco de dados vai ser 5 e 10, e que visualmente, quando você for ver isso em tela, se você precisar mostrar as opções para o usuário, utilizando já as features do Django para isso, ele traduz isso utilizando esse texto aqui, draft desse jeito e publish desse jeito. E aqui são constantes, que é só para facilitar a nossa vida, então a gente não tem que lidar com o 5 e o 10 diretamente, a gente lida com essas constantes aqui. Então, por exemplo, eu quero que o default seja draft, então você pode fazer isso aqui, ó, default igual a status.draft. Então ele já sabe que o draft aqui é o 5 e você não tem que lidar com números diretamente, então o seu código fica mais explícito, né? E mais fácil de você saber o que está acontecendo e bater no olho no código.